Eu trago à casa uma preocupação que há muito tem sido debatida aqui, especialmente pela bancada do Nordeste. O fantasma da seca voltou a assombrar o Nordeste brasileiro. Ainda ontem, o Jornal Nacional da Rede Globo exibiu uma cena que já havia sido apagada da realidade do imaginário popular. A falta de alimentos, de água, para consumo humano e para a criação. As ações do governo Fernando Henrique Cardoso, é sempre bom lembrar, com a estabilização da economia, o rigor fiscal e a fundação de bases para que o governo Lula pudesse impulsionar programas de distribuição de renda, nobre senador Eduardo Suplicy, com diversas modalidades de bolsas, permitiu, especialmente no Nordeste, região de economia mais suscetível às crises, uma nova perspectiva de futuro. Atestamos que a seca sempre foi para a população pobre uma questão de renda e não apenas um problema climático. Como experimentado em muitos países, os programas de renda diminuíram a economia ao incentivar e potencializar a demanda agregada, estabelecendo novos níveis de consumo e de qualidade de vida. O Nordeste é uma fronteira reaberta da economia nacional, especialmente no setor terciário. Entretanto, senhora senadora, senhores senadores, a estiagem que se anuncia numa espécie de seca verde atingirá a população em geral na sede, na economia e na produção doméstica para consumo próprio daqueles que são os mais frágeis, que são os pequenos proprietários. É necessário que o governo federal, naturalmente, considere com a urgência necessária a gravidade da atual e do futuro problema que se avizinha, antes que a situação se aproxime do caos e da sua própria irreversibilidade de danos provocados às populações e aos rebanhos. E, de forma objetiva, creio que algumas providências podem ser tomadas. A primeira delas, por exemplo, a aceleração, no sentido da expressão mesmo, a aceleração das obras da transposição do São Francisco, para que o objetivo de abastecimento das regiões possa reverter a expectativa de dificuldades que o Nordeste enfrenta nesta quadra de seca já confirmada. A aceleração, repito, de verdade das obras de transposição do São Francisco, que é uma das que compõem o programa de aceleração do crescimento do Brasil. A par dessa medida, muitas oportunidades de trabalho serão abertas, ocupando a mão de obra local e reaquecendo a economia regional. De outro modo, enquanto essas obras estão sendo executadas e estamos clamando pela retomada delas, faz-se necessário que, através do Exército, gestor da maior parte dos serviços, as comunidades sejam abastecidas com caminhões-pipas. Tem sido assim, historicamente. O que se vê no Nordeste hoje, pela ausência das chuvas, é a necessidade de medidas prementes para suprimento das populações que já padecem do abastecimento de água. Esta casa, ainda ontem, por iniciativa do meu conterrâneo, senador Cícero Lucena, aprovou a criação de uma comissão para fiscalizar as obras de transposição. Nada melhor do que pudesse averiguar os efeitos da estiagem que o clima anuncia. Aproveita-se a comissão que fiscalizará o andamento e a sequência das obras da transposição e se faz uma avaliação dos efeitos dessa estiagem. Ainda ontem, eu recebia por telefone uma lembrança do deputado e senador suplente Carlos Dunga, lembrando que a esperada chuva de São José, do dia 19 de março, não chegou com a suficiência que lhe marca a tradição nordestina. Mais do que uma crendice, do que uma tradição, há no marco do dia de São José
uma explicação científica para a confirmação de períodos da estiagem pela mudança do equinócio. E Carlos Dunga, mais uma vez, atento a esse tema, me fez uma mensagem lembrando que o dia de São José falhou nas nossas convicções. O quadro, portanto, é preocupante. O que se viu em Sergipe, senador Valadares, foi uma cena de vidas secas, para lembrar o mestre Graciliano Ramos, da vizinha Alagoas e igualmente vizinha Bahia, senadora Lides. Um dado preocupante e novo, aqui também é oferecido como exemplo, e encerro já meu pronunciamento, presidente, é o alcance dos efeitos aos pequenos e médios proprietários, geralmente criadores, e que sentem um impacto direto sobre a falta de rebanho, sobre a falta de pastagem para os seus rebanhos. Além do gravíssimo problema, debatido recentemente em audiência da Comissão de Desenvolvimento Regional, do endividamento dos pequenos e médios produtores rurais do Nordeste. Apenas para citar o exemplo paraibano, já contabilizamos mais de 4.000 execuções fiscais desses pequenos proprietários que se veem absolutamente impossibilitados de arcar com os compromissos financeiros que foram firmados perante o Banco do Nordeste do Brasil. E somente o governo federal, através de iniciativa de Sua Excelência a Presidente da República, Dilma Rousseff, que será possível adotar medidas concretas para socorrer estes pequenos e médios proprietários endividados em toda a região do Nordeste, com uma medida muito simples, presidente Moca, que seria repristinar, trazer de volta o valor jurídico de leis que foram aprovadas na conversão de medidas provisórias por esta Casa e que no passado permitiram anistia de uma faixa de débito, e está se propondo nesse instante a ampliação dessa faixa de anistia, o alongamento do perfil dessa dívida e a renegociação para que esses débitos tornem-se pagáveis. É esta a proposta construída no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional, da qual faço parte. Há, portanto, uma urgência reclamando providências. Antes que a história moderna revele um Brasil mais desigual do que já foi, em desatenção a um dos objetivos fundamentais e mais caros à democracia republicana que adotamos, para concluir definitivamente, refiro-me ao inciso 3 do artigo 3º da Constituição Federal, que nos exige, abrindo aspas, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Que esse texto não continue como tem sido até hoje, letra morta na nossa Constituição, para que não haja no nosso país aquilo que foi dito tão bem propriamente pelo nosso saudoso tribuno e poeta Raimundo Asfora, que com o desenvolvimento regional o governo promete como sem falta e falta